Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou trader esportivo desde 2010, quando eu fiz um curso com o Paulo Rebelo. De lá para cá eu vim me especializando em alguns mercados e criei um sistema de seleção de jogo, onde é possível você aumentar o ROI de qualquer estratégia que você faça, que você goste de fazer, chegando a dobrar a sua banca, 100% de lucro sobre a sua banca em 30 dias. Se você quiser como é que faz isso, vou deixar na descrição do vídeo o link do Escola de Trading no Facebook. Você pode conversar comigo diretamente, pessoalmente lá. E vou deixar também o link do site do Escola de Trading para você deixar seu e-mail e trocar e-mail comigo, né? Você vai se inscrever e todo o material que eu publicar vai direto lá para o seu e-mail, por e-mail que você registrar para mim. Se você já conhece o canal, se você já está aqui há algum tempo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por seguir o canal, né, por visualizar os vídeos. E eu vou dar sequência à última série que eu vinha fazendo. Vou pedir desculpa pela ausência. Eu fiquei quase um mês. Eu peguei uma gripe forte aqui na última variação de temperatura que teve aqui. Eu moro no sul de Minas, aqui é uma região um pouco montanhosa, e eu peguei uma gripe um pouco mais forte, fiquei um mês com rouquidão, dor de garganta, não consegui fazer nada, tive que até adiar várias aulas aqui com os alunos, porque eu não conseguia falar, minha voz não saía. Mas agora retornando com força aí pra gente continuar com os materiais. Eu estava fazendo uma série comparando o over limite com o over 0,5 para você saber qual dos dois é o menos trabalhoso para você poder se planejar, né, e fazer sua banca progredir mensalmente. Já fiz 3 vídeos, esse é o quarto. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o funcionamento do mercado, gestão de banca e seleção de jogo para over 0,5, né? Isso eu já falei nos vídeos anteriores. E nesse eu vou colocar o over limite nos mesmos parâmetros de comparação, né? Para a gente ver qual dos dois é o menos trabalhoso, né? Então, o funcionamento do over 0,5 assim como o funcionamento do over limite, né? Os dois são iguais. É necessário que você observe uma odd de recorrência no mercado que você quer entrar, o over 0,5, por exemplo, né? Você vai se planejar entrar numa odd específica, uma odd que você sabe, que você já estudou, né? Eu já falei isso no outro vídeo. Se você não viu, volta aí e assiste o vídeo anterior, onde você consegue um estudo a longo prazo de que essa é a odd mínima, né, que você precisa esperar para que sempre aconteça gol, tá? Você vai estudar uma odd de recorrência, então você vai esperar essa odd e o funcionamento tanto para over 0,5 quanto para over limite é o mesmo. Você vai precisar dessa odd de recorrência. O que vai mudar é que no over 0,5, quando você entra no mercado e espera gol, o over 0,5, se você perder esse primeiro gol, você precisa excluir o jogo, tá? Você não pode mais fazer uma outra entrada nesse jogo, tá? Sua disciplina seu planejamento, sua gestão de banca é toda voltada para over 0,5, não é para 1,5, né? E os jogos que você escolhe, eles são para over 0,5. Então você não pode continuar esperando alguma coisa desse jogo. Você tem que mudar de jogo. No over limite não. No over limite você ainda tem capacidade de lucro, mesmo que você perca o primeiro gol, porque você está trabalhando no over limite. O over limite é aquele que você pega lucro no próximo gol, né? Enquanto está 0 a 0, você mira a entrada no over 0,5. Se você perder um gol, você vai mirar a entrada no over 1,5, tá? Isso de acordo com o jogo que você selecionou. Então o over limite ele permite que você continue com chance de lucro no jogo, mesmo que perca
o primeiro gol. Então, por exemplo, eu estou assistindo um jogo do PSG. Minha odd, estou esperando a odd de recorrência chegar no over 0,5. O jogo ainda está 0 a 0. E aí sai um gol. Sai um gol, se minha estratégia é o over 0,5, eu já perdi. Eu preciso mudar de jogo. Se é o over limite, não. Eu posso ainda continuar assistindo o jogo e esperar minha odd de recorrência chegar no over 1,5. Mas isso somente se eu espero mais alguma coisa desse jogo. Certo? Se na hora que eu selecionei o jogo para operar, eu vi possibilidade de mais do que um gol, né? Então, a entrada no over 1,5 não está descartada se eu perdi o primeiro gol. Eu posso ainda fazer a entrada. Hilton, então eu vou... Já que o over limite é melhor, eu vou fazer o over limite. Depende. Por que que depende? Só observando chance de entrada, pode ser que sim. Por você continuar tendo chance de lucro depois de gol. Só que você precisa entender até onde, como eu acabei de falar, até onde pode sair gol. Isso não é todo mundo que sabe fazer. Aliás, eu digo que poucas pessoas sabem fazer. Poucas pessoas dominam a capacidade de enxergar no jogo quantos gols pode acontecer no jogo. E mais, quantos gols no total. Onde mais, esse jogo ele decresce a capacidade de mais gols, né? O jogo não fica saindo gol toda hora, né? Não é assim que funciona. Existe um limite máximo de gol para cada confronto. E isso você precisa entender quando faz a seleção de jogo. Comparando o over 0,5 com o over limite dentro do funcionamento das odds, os dois são idênticos, né? Acabei de falar. Comparando os dois em funcionamento, os dois são a mesma coisa. Você vai sempre precisar da odd de recorrência e mesmo depois que aconteça um gol, no over limite, você ainda pode continuar tentando a entrada. No 0,5 não. A única diferença de entrada entre as duas estratégias acontece em HT, tá? Entre o over 0,5 e o over limite, a diferença de entrada acontece em HT. Até aqui, então, as duas são equivalentes, né? Pelo que eu já falei. O próximo ponto é a gestão de banca. E uma coisa está ligada na outra, tá? A gestão de banca e a odd, tá? O funcionamento da odd e a sua gestão. Se você precisa de uma odd específica, né, para entrar no over 0,5 e tem uma gestão de banca para essa odd, ou seja, você vai colocar uma parte da sua banca nessa odd para tentar um lucro específico, tá? Nessa odd que você planejou. Isso precisa ser mantido para o over limite, já que você vai pegar a mesma odd, tá? Então a gestão de banca, tanto para o over limite quanto para o over 0,5, se mantém também a mesma coisa. Então funcionamento e gestão de banca para as duas estratégias é a mesma coisa. Se você dependendo da odd que você use, no over 0,5 ou no over limite, né? Você pode entrar com 10% da sua banca, dependendo do valor da odd, você pode entrar até com menos, planejando um lucro específico. E por ser o gol limite, né, tanto o 0,5 quanto o outro, você pode ficar exposto no mercado até o final do jogo, porque você só precisa de um gol. Você basta que a estatística de quantidade de gol mais para segundo tempo aconteça, né? Te garanta valor de que pode ainda acontecer pelo menos um gol. É só disso que você precisa. Então, se você colocou ali no mercado, uma stake, uma quantidade de dinheiro que permite que você, mesmo que você perca essa stake, é a sua gestão, né? Não importa, você pode ficar até o final do jogo. Você só não pode fazer isso em over com margem,
tá? Ou seja, você entra num over 1,5 enquanto o placar ainda está 0-0 para tentar um lucro, né? E fazer o cash out depois desse gol. Então você precisa sair, porque senão, se você ficar exposto até o final do jogo, saiu um gol, mas eu vou ficar ainda para tentar ganhar mais, né? Às vezes algumas pessoas fazem isso não é correto. E isso é só um parêntese, tá? Não tem nada a ver com o assunto. Mas as pessoas fazem errado em over com margem porque elas miram um lucro total. Não pode fazer isso. Você tem que fazer sempre a relação entre o quanto você quer, quanto você precisa de lucro e quando entrar no jogo e onde pode sair gol, né? Então você precisa fazer essa relação. Senão você vai perder a stake toda na torcida e não vai ter lucro. Em over com margem, tá? No limite e no 0,5 não. Você só precisa de um gol, coloca a stake segura nessa entrada e você pode ficar até o final do jogo. Então, mais uma vez, tanto em funcionamento quanto em gestão de banca, over 0,5 e over limite são idênticas. Até aqui são idênticas. O terceiro ponto é a seleção de jogo. E como eu falei no vídeo anterior, a seleção de jogo para over 0,5, ele precisa te mostrar quando é que pode acontecer o primeiro gol do jogo, né? Quando você vai analisar o confronto, você tem que olhar as estatísticas que te apontam quando pode acontecer o primeiro gol do jogo. É esse que você precisa, primeiro. É melhor que você saiba selecionar jogo com maior chance de gol em fim de primeiro tempo ou durante o segundo tempo, né? Justamente por causa da sua odd de recorrência, ela vai demorar a chegar. Normalmente, as odds mais altas chegam no fim do primeiro tempo. E aí você vai usar essa odd para entrar, né? Ou então, se você quer a odd um pouquinho mais alta, ela só vai chegar em segundo tempo. Então você precisa pegar jogos que te apontem chance de gol ou no fim do primeiro tempo ou mais para segundo tempo. E aí você usa a sua odd de recorrência, né? A odd que você prefere usar para o over 0,5. O over limite é a mesma coisa. Mesma coisa em relação ao funcionamento. Se você perder o gol no 0,5, o jogo precisa ser excluído, como eu já falei. Quando a gente trabalha com over limite, a quantidade de jogo que você pode fazer no dia aumenta. Justamente porque você tem mais capacidade de gols no mesmo jogo e a odd, quando sai gol, a odd do over acima, né, do mercado acima, ela continua a contagem. Então você sempre vai conseguir pegar a sua odd mínima, né, se ainda estiver dentro da expectativa de gol que você tem para o jogo. E aí a sua disciplina precisa ser a análise prévia, tá? Enquanto que no over 0,5, sua disciplina precisa ser o primeiro gol. Saiu o primeiro gol, tchau. O jogo acabou. Não posso mais fazer entrada nesse jogo. No over limite, não. No over limite, a sua disciplina é a análise prévia, porque é lá que você vai ver quantos gols ainda pode sair nesse jogo que você está operando. Em live não serve para analisar esse tipo de coisa. Movimentação de jogo, correria, não te diz quantos gols ainda pode acontecer, ok? Em live, como eu já falei várias vezes, o in live só te mostra a iminência de gol, se ele está iminente a acontecer ou não. Talvez tenha relação com o over 0,5, tá? Mas quantos gols ainda pode acontecer no jogo, não. Isso você tem que ler a estatística do confronto, tá? Análise prévia. Quando a gente seleciona jogo para over limite, a gente pode verificar várias opções de entrada, né? Uma delas é o over HT. O over HT é aquele, se você não sabe, é o gol que acontece durante o primeiro tempo, né? Existe um mercado lá de gol na primeira parte.
Se os dois times possuem muita chance de gol no primeiro tempo, você pode entrar em over 0,5 HT. Claro, se nesse mercado tiver a odd de recorrência que você espera para pegar o seu lucro, né? Aliás, fazendo uma ligação com o funcionamento do mercado, o over 0,5 HT tem uma oscilação muito mais rápida e é muito possível que você consiga alcançar uma odd de 1,50 antes dos 25 minutos do primeiro tempo, tá? E aí você pode colocar menos do que a stake máxima que você poderia colocar, né? Se você costuma usar 10% da sua banca, 5% da sua banca, você põe menos. Se a odd cresce, né? Se ela aumenta mais rápido, você pode esperar um pouco, pegar uma odd mais alta e colocar menos stake para para pegar o lucro que você precisa, e aí você pode ficar até o final do HT, quando o primeiro tempo acabar, né? E aí conseguir seu lucro. As estatísticas que a gente precisa para escolher jogo de over limit, elas permitem a leitura do potencial de gol em HT, porque isso faz parte da chance de gol global do confronto. Se você perder um gol, ainda tem chance de entrada. No over 0,5 você só pode usar a estatística para o primeiro gol, tá? O primeiro gol. Quando pode acontecer o primeiro gol do jogo? É só isso e mais nada, certo? Hilton, então vou fazer over limit. Vou fazer over limit. Tudo bem. Mas se você não souber qual é o risco limite de entrada, você vai continuar tendo prejuízo, tá? Não vai adiantar você querer fazer over limit se você não sabe até onde pode sair gol no jogo, né? Nenhum jogo vai sair. Você não pode afirmar, antes de estudar o jogo, estou dizendo, não tem como você afirmar que o jogo pode sair 2 ou 5. Não tem como. Em nenhum jogo, se você não analisar, se você não estudar ele previamente, você não consegue ter segurança para dizer se um jogo pode sair 2 ou 5. Não tem. Segurança. Quando eu falo segurança, é aquela segurança que você repetiria a sua entrada a longo prazo. Se tiver outro jogo com a mesma situação, né, com o mesmo formato, você repetiria a sua entrada. Isso eu garanto que você não faria. Sem analisar o jogo, sem saber o limite, a estatística que te aponta isso, sem ter confiança na entrada, você não faz. Garanto que você não faz. Então, toda vez que se faz seleção de jogo para over limit, a gente avalia qual é a quantidade de gol máxima do confronto. Existem alguns pontos principais dentro das estatísticas que mostram se existe risco do jogo parar de sair gol, tá? E isso não depende do in-live, como eu já falei. Você só vai conseguir ter aumento significativo de ROI na sua estratégia se você souber lidar com esses dados. E assim você exclui o risco de não poder sair mais gol no jogo, né? Você vai ter esse risco escrito durante a sua análise prévia. Você vai saber qual é o risco. Então, comparando, o funcionamento e a gestão de banca das duas estratégias são idênticas. Over 0,5 e over limit. Funcionamento e gestão de banca são idênticas. A seleção do jogo é que fica diferente. E essa seleção de jogo te dá mais opções de jogos e de mercados e diminui a pressão sobre o seu emocional, tá? Às vezes você vai fazer o over limit, o over 0,5, né? Sai gol, você tá lá esperando e sai gol, e você não consegue entrar e você vai ficando cada vez mais nervoso porque você tá perdendo a oportunidade durante o seu dia inteiro. Seu emocional vai ficando pesado. E aí você tenta, uma hora ou outra você vai tentar variar. Vou entrar no over 1,5 aqui. Perdi o primeiro gol, mas vou entrar no... E aí não sai mais. Não sai mais gol nenhum. E aí você estoura o seu emocional de uma vez. Tá? Então você precisa ter essa confiança de risco, de até onde pode sair gol. Tá? Até mesmo quando a gente toma um prejuízo em over limit, tá? Selecionando o jogo, a quantidade de jogos necessários para recompor o dinheiro que a gente perdeu fica mais simples, porque as opções aumentam durante o dia
você não precisa ficar querendo entrar logo, né? Eu quero fazer, que jogo está passando, que eu quero entrar logo, recompor minha banca. Você pode realmente ter mentalidade de trader, tá? Ter mentalidade de oportunismo e esperar o melhor momento do jogo para colocar sua stake, tá? Talvez no 0,5 alguém tenha um emocional mais frágil, alguém que trabalha no 0,5 pode ter um emocional mais frágil, fica torcendo para entrar logo, fica olhando a odd, nossa, chega logo, eu quero entrar, perde a chance de gol, né? Se perder a chance de gol, pode tentar aumentar a stake às vezes num outro jogo e para tentar ganhar o lucro que não conseguiu naquele outro jogo, e o jogo termina 0-0. E aí é pior ainda, né? Mas eu reforço, você tem que ter facilidade de perceber até quando você pode entrar em mercado de gol para over limite. Existem muitos outros muitos jogos que saem 2 gols em HT e mais nada. A análise prévia consegue te mostrar isso, o in live não, tá? Lendo as estatísticas você sabe se pode sair mais gol em HT do que em FT, né? Mais gol no primeiro tempo que em segundo. A análise prévia te mostra isso. E se isso acontecer logo no HT, o jogo está excluído. Para quê? Você já perdeu a oportunidade que o jogo tinha para você. Se você perdeu, o jogo não tem mais valor nenhum. Se você souber coletar esses dados, né, que te apresentam esse tipo de risco, se você não souber, né, se você não souber coletar esses dados que te apontam esse tipo de risco, você vai querer tentar entrar e pode tomar prejuízo seguido, né, e não ter sucesso em estratégia nenhuma, né? Então, antes de querer consistência, você precisa ter a mentalidade de que o método para se operar na sua estratégia, ele tem que ser consolidado. Você tem que entender como operar, de que maneira é possível ter lucro nessa estratégia, de que maneira eu tenho que trabalhar para isso. Isso precisa ser absorvido antes de começar a trabalhar na estratégia que você quer. Então, finalizando, as duas estratégias, tanto o over limit, né, quanto o 0,5, a comparação entre as duas, o over limit pode ser menos trabalhoso porque ele alivia o emocional. Ele alivia o emocional de todo mundo, tá? Tanto de quem não tem emocional quanto de quem já tem um pouco até. E quem tem emocional pode perder o emocional se perder a confiança, tá? Se parar de entender como funciona determinada coisa, ela perde o emocional. Então, o over limit ele pode ser menos trabalhoso porque ele te dá mais opções, ele te dá mais capacidade de continuar a tentar alcançar o valor do jogo, mesmo que você perca 1 ou 2 gols, tá? Se baseando nas estatísticas de análise prévia. E assim você pode pegar realmente jogos que são mais over, né? Jogos que você sabe realmente que vai sair gol. Tem determinados times que a gente sabe, PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, né? Alguns times a gente sabe que 0-0 quase é muito difícil, é extremamente difícil que termine um jogo em 0-0. Então, trabalhando no over limite, você consegue fazer jogos desses times. Você consegue com mais facilidade fazer jogos desses times. No over 0,5 muito difícil, porque é muito complicado que a odd do over 0,5 seja alcançada. E aí o que acontece? Você vai ter que deixar esses times de lado e pegar outros times que talvez você não conheça muito, você não siga com muita frequência, e tem que começar a reestudar esse time, né? Às vezes ele oscila, você pega essa oscilação dele, pega um jogo em 0-0 e você, de novo, seu emocional estoura. Então, no over limit, você consegue fazer jogos de times que são realmente over.
E mesmo que você tenha um prejuízo, você consegue mais opções durante o dia para recompor banca com mais facilidade do que no over 0,5, tá? Onde você só pode contar com o primeiro gol e manter ao máximo a sua disciplina de excluir o jogo caso você perca esse gol, né? Depois que o gol acontece, acabou, não se faz mais nada. Então é isso, era isso que eu tinha para te dizer, era essa comparação que eu queria, tá? Te dizer que o over limite ele pode ser melhor, ele pode ser menos trabalhoso, porém você precisa entender o risco da entrada. O risco da entrada você só consegue através de análise prévia e dominando estatística que te aponta risco no confronto. Fora isso, vai virar só tentativa, ok? Então é isso que eu queria te dizer. Vou deixar, como eu falei, na descrição do vídeo o link do Escola de Trade no Facebook para você conversar comigo se quiser entender como funciona o método de seleção de jogo. Se você quiser tirar alguma dúvida, também pode me procurar. Estou aqui para te atender da maneira que você estiver precisando. Vou deixar o site do Escola de Trade para você colocar o seu e-mail, se registrar, receber meus materiais direto aí no seu e-mail, sem precisar ficar esperando aí, vindo aqui no YouTube e tal. Clique em curtir se você gostou, não curtir se você não gostou, para poder melhorar. Comenta o vídeo, deixa a sua pergunta. É isso, muito obrigado, abraço e até o próximo vídeo.